Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui para fazermos nossa rápida meditação, a nossa leitura diária. Hoje se encontra no livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e versículos 9, tá? Que diz as seguintes palavras: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Este versículo é bem conhecido da comunidade cristã, tá? E eu quero destacar aqui rapidamente alguns pontos, como eu tenho feito aí nos outros, que são os seguintes. Primeiro, o que chama a atenção nesse versículo, tá? É a expressão nós, né? Paulo fala logo na parte A do versículo 8, as seguintes palavras: mas ainda que nós. Quem seria esse nós? Provavelmente Paulo quer deixar bem claro para aquela comunidade ali, os Gálatas, que não importa quem fosse. Nós, inclusive está incluso ele, Paulo. Todo mundo sabe que Paulo foi um exímio pregador, um exímio evangelista e missionário. Mas também haviam outros apóstolos, outros bons pregadores, até companheiros, né, que caminhavam junto com ele na pregação do evangelho. Mas não importa, seja quem for, se pregasse algo diferente do que é realmente o evangelho, estava na categoria de amaldiçoado. Então a primeira coisa que aprendemos aqui: não importa o nome da pessoa. A pessoa pode ser um doutor, pode ser um grande pastor, pode ser um grande líder, mas se começar a pregar coisa errada, distorcendo as verdades do evangelho, esse deve ser considerado anátema. Aí ele, para deixar a coisa ainda mais dramática, o ponto 2 ele fala que até anjo do céu, que é uma coisa muito comum de ver aqui no Novo Testamento, mais precisamente no Antigo Testamento. A gente observa que o ministério dos anjos é muito forte, é muito presente. Mas no Novo Testamento tem várias aparições. Ali, nascimento de Cristo, as previsões, os anunciando coisas que podem acontecer. Então, o povo ali tinha muito essa crença, né? Essa crença em relação a anjos trazendo a mensagem. Então, Paulo chega ao extremo, ao radicalismo. Até se um anjo desse vier do céu e distorcer o evangelho, seja também considerado anátema. E o terceiro ponto que me chama a atenção é a expressão quando ele fala assim: além do que já foi anunciado. E eu estava me lembrando que a gente precisa entender o que é o evangelho. O evangelho, já falei em vídeos passados, o evangelho é algo simples. Por exemplo, você vê João 3,16. Simples, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que tem de mais nisso? Aqui não está pedindo nada, não está pedindo para você fazer nenhum tipo de obra, não está pedindo para você dar nenhum dinheiro, não está pedindo para você vestir nenhuma roupa, não está pedindo para você andar nenhum quilômetro, nada disso. Aqui o versículo está falando sobre fé. E uma coisa que Paulo vai falar muito em suas cartas é que a salvação ela é um ato de fé. A salvação ela vem pela fé. A salvação é um ato gracioso de Deus. Então, por isso é que ele fala essa expressão, além do que já foi anunciado. É muito interessante. Quem tem dúvida com relação a como é que eu posso ser salvo, observar e atentar para essas palavras de Paulo. Além do que já foi anunciado. Em nenhum momento nas cartas em que Paulo escreveu, ele acrescentou alguma coisa à salvação, além de trabalhar a doutrina da fé e da graça de Deus em relação à salvação. E por último, fechando, ele usa a expressão anátema, né? Essa expressão, a palavra grega aqui é muito parecido a anátema, que significa uma pessoa. Anátema significa uma pessoa que caiu sob a maldição de Deus, está condenada à destruição e receberá o juízo de Deus, a punição eterna e a separação permanente de Deus. Veja bem, uma pessoa que cai nessa categoria aqui de anátema é uma pessoa amaldiçoada. É uma maldição muito pesada, como vocês podem observar pelo significado da palavra. Mas por que é tão pesado? Porque as pessoas aqui elas estavam distorcendo a essência do evangelho. E tem muitos pregadores por aí que têm feito isso, né, gente? Colocado um pouquinho de coisinha a mais ali no evangelho, dizendo que para ser salvo você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E não é bem assim.
Só para fechar, o tema, né, esqueci de falar, mas o tema da mensagem de hoje, nossa leitura diária, é: Paulo chama essa doutrina judaizante de outro evangelho. E muitas pessoas têm pregado um evangelho realmente espuro, um evangelho diferente, um evangelho estranho, ok? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima, se assim Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.